da chamada no pique, meu Deus. No programa de hoje, o maior defensor do consumidor brasileiro. Gentileza, aqui alguém para nos atender? Olha, virar as costas. Deputado federal pelo Republicanos do estado de São Paulo. Nós vamos continuar crescendo e fazendo desse Brasil um Brasil melhor. Que sempre deixa tudo bom para ambas as partes. Um abraço do Celso Russomano. Celso Russomano! Celso Russomano. Fala, Celção. Oi, gente. Tudo bem? E aí? Muito bom estar de volta aqui no Pânico, viu? Que bom, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Você Tô sabe... sentindo só a falta de Emílio. Todo mundo... É igual ir pra Disney procurar o Mickey. Mas... Aí tem o cara do Beto Carreiro com o chicote aqui. Acontece que ele começou comigo, né? Isso é uma coisa que ele não gosta de recordar. Mas as festas dos bailes... Eu vou contar as coisas, as baladas. Agora que ele não tá, você pode falar. Os bailes do carnaval. Vou contar as baladas dele aqui. Você também era bom de balada, hein, Celção? Sim. Tem uns vídeos no YouTube seu. Tem bastante. Vocês cobriam aqueles carnavais, né? Sim. Que tinha no Monte Líbano. Não, os carnavais tinham no Monte Líbano, no Rio de Janeiro. Tinha no Scala do Rio de Janeiro, em vários clubes, né? E a gente cobria os carnavais, porque os carnavais quentes mesmo eram os carnavais de rua, né? Sim. De rua não, desculpe, de salão. De salão, de clubes, né? De clubes. Bem animados, né? Muito. Rolava um ar. Preto, né? Mas você fazia, rolava depois baladas maravilhosas. Isso é outra época, né, Celção? Então, você sabe que a gente vive na sociedade ondas, né? Sobe e desce. Na década de 80, o pessoal ia para os bailes de carnaval praticamente nu, né? O pessoal até fazia sexo dentro dos bailes de carnaval. Não mudou muito, não. Você já pegou alguma naquela... Não, a gente tinha. Eu fazia o circuito Night and Day. E eu e o Emílio cruzávamos direto. O Emílio batia cartão no meu programa, né? Ele fazia rádio. Eu tinha feito rádio, fiz rádio também. E aí ele estava sempre comigo nas baladas, etc. Mas assim, aí veio uma onda, né? Do pessoal chegar ao limite do limite. Porque o pessoal chegava a fazer sexo. E a gente estava gravando o carnaval, como o programa entrava meia-noite. Então era liberado o horário e mostrava tudo. Eita. Então, e a mulherada nua. Tinha, eu não vou falar aqui qual a marca, mas tinha uma marca de cerveja que fazia uns biquínis para as meninas e pagava um cachê para elas. Então era um biquíni de plástico transparente. Nossa. Então tinha a marca da cerveja. E aí eles puxavam o papelzinho da marca da cerveja e aparecia o sexo embaixo. Olha isso. Outra época, né? Bom, aí a sociedade viu que o limite chegou no limite do limite, a sociedade retraiu. Eu achei razoável isso. E aí os carnavais mesmo, carnaval de rua, os carnavais de salão, eles acabaram praticamente. E o carnaval de rua conteve um pouco a nudez, né? Sim, e mas você tá há anos aqui fazendo seu trabalho na televisão, todo mundo te conhece, foi pra política. E a gente tava contando no começo do programa que é a tua história, né, cara? Você começou com esse direito do consumidor porque você viveu uma tragédia, você me corrija, com a sua esposa, é verdade. né? Que ela não conseguiu ser atendida. E aí você tinha uma câmera no carro. Eu tô mostrando meu livro ali, mas eu trouxe pra dar pra vocês, não era pra mostrar. Tem aqui, ó. Viu? Pra mostrar. É presente pra vocês conhecerem os direitos de vocês. Boa. Entendeu? E para que vocês tenham... Aí tem toda a legislação consumerista desde 1951. Nenhum de nós estávamos nascidos ainda, mas tem toda a legislação para que você possa conhecer seus direitos e fazer valê-los. Boa. Maravilha. Então, essa é a história aí que a gente sabe você na televisão. Você está apresentando, o Patrulha do Consumidor, é na Record? É na Record. O Patrulha começa às 17 horas e vai até às 18h30, mais ou menos, 1h30, só de defesa do consumidor. Aí eu encontro pelas ruas, como o fuzil anda pelas ruas ultimamente. Viva uma videoaula, né, do Código do Consumidor, porque ali tem o vídeo explicando a situação e você vai aprender. Na verdade, a intenção é dar orientação para as pessoas conhecerem seus direitos, né? A gente está vivendo um problema agora de uma empresa grande. É isso que a gente quer saber. É uma empresa grande que disse que não vai entregar as passagens que vendeu. Pois é. Né? Isso é um site de passagem, pode não. É o assunto que está agora em Trending Topics, a gente gosta, você manja pra cacete. É de uma companhia, pode falar, né? Que 2, 3 milhas. 2, 3 milhas. Você troca milhas para comprar passagem. Aí o que aconteceu? Na hora que o cara foi comprar a passagem, parece que as pessoas compram passagens em dinheiro, né? Isso. Porque eles compram milhas no mercado. Isso. Eles compram, né? A 1, 2, 3 milhas compra milhas no mercado. E aí revende, né? Evidentemente com lucro. Até aí tá tudo bem.
O problema é você prometer a venda e depois voltar atrás. Né? E as pessoas comprarem, pagarem, e aí a 1, 2, 3 milhas diz, agora eu vou te eu não vou cumprir o que eu prometi, que é uma afirmação falsa e enganosa. Fere o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Se vocês abrirem aí, vocês vão ver que é pena e detenção de 3 meses a um ano. Tá bem no comecinho. 66. E qual é a alegação deles de não emitir essas passagens? Aí veja bem. Aí eles dizem, vou dar um voucher. Se você quiser. Sim. Se você não quiser, você tem direito à devolução da quantia paga monetariamente atualizada. É o que diz a lei. Isso. Agora, se as pessoas entrarem lá no site e concordarem, elas estão concordando com uma situação ruim para elas. Porque à medida que você não entrega o que você promete, você comete crime contra o Código de Defesa do Consumidor, é o artigo 66, de fazer afirmação falsa e enganosa. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Mas você comete também prática de estelionato, artigo 171 do Código Penal. Então, eu não aconselho as pessoas a fazer acordo, não. Dizer, eu quero meu dinheiro de volta. Olá. Porque se depois não devolver o dinheiro? Exato. Eu tô cansado de ver isso. Eu tô cansado. Agora bota o dinheiro para dentro do caixa e se apropria do dinheiro. Sim. E o problema também que tem a lei de proteção de dados, LGPD lá, só que você vai assinar um negócio, é tão pequenininho, ainda não resolveram isso, né? Na verdade, a lei existe, mas muitos se aproveitam da lei para dizer eu não posso isso, eu não posso aquilo, só que na hora de você assinar o contrato, as letras são minúsculas, propositalmente, para evitar que você consiga ter acesso à informação. E mesmo que haja um contrato, e esse contrato, se ele ferir o Código de Defesa do Consumidor, por uma prática abusiva, e dizer que você vai, por exemplo, obrigar o consumidor a cumprir o contrato, embora você, fornecedor, não tenha essa obrigação, isso é uma cláusula nula de pleno direito, está no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, e não vale absolutamente nada. Então, o contrato ali que você firmou de forma online, né, virtual, ele não vai ter validade se a cláusula que está lá é uma cláusula nula de pleno direito, porque fere a lei. Então, eu aconselho o pessoal que está aí, olha, de sábado para cá, ou melhor, de sexta-feira para cá, eu recebi milhares de denúncias de pessoas do Brasil inteiro, você vê pelo, né, eles fazem um cadastro, vê pelo DDD, reclamando de que compraram e que a 1, 2, 3 milhas não quer cumprir. E eu estou dizendo para todo mundo, publicamente, estou levantando essa bandeira, não faça um acordo, não entra no site lá e diz eu concordo. Se você concordar, você deixa de existir o crime para ver uma discussão na esfera civil. O que acontece, Daniel, se você fizer isso? Lá na frente, se eles não tiverem dinheiro para pagar, eles dizem, devo, não nego, mas eu pago quando eu puder. Né? Agora, quando você está em crime, ou você paga ou responde criminalmente. Então não faz acordo porque você pode ir para a delegacia de polícia, procurar as delegacias especializadas do consumidor, ou se não tiver uma delegacia normal, porque existe crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Não está bom para ambas as partes. Essa que é a verdade. Não está bom mesmo. Não é isso? Não está. Celso, a gente vai fazer um break aqui para a nossa rede de rádio Jovem Pan. A gente continua com o Celso Russomano, que é deputado federal. O Instagram dele é Celso Russomano. Tem um site também, que é o celsorussomano.com.br, e é o apresentador do Patrulha do Consumidor. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na rádio Jovem Pan. Bom, só para te avisar que a gente continua multiplataforma, a gente trabalha em todas as plataformas, estamos no TikTok e a gente continua aqui. E ganha um salário só. É isso aí. Ô Celso, nessa questão aí, o que eles alegam? Porque assim, se eles têm as milhas, se eles têm o dinheiro que o cara colocou o dinheiro, o que eles alegam que ele não consegue fazer isso? Vou te ser sincero, eu não sei se eles têm o dinheiro. Caramba. Eu não sei se a situação deles financeiramente é boa. Porque para agir dessa forma... Sim. Se eles não querem cumprir o prometido, eles podem dizer assim, vou devolver o dinheiro. Sim. Agora, eles estão dizendo, eu vou te dar, né, um voucher. E o que é pior, quando o valor é alto, eles dizem, eu vou te dar um voucher, você vai dividir esse voucher em várias vezes e você não pode usar todos os vouchers na mesma hora. Agora, dizer, isso é prática de estelionato. Todas as compras na internet, que seja, quando você cancela, devolve por motivo que seja, eles são obrigados a devolver o dinheiro, esse lance de voucher, se você não quiser,
você não é obrigado a pegar, você pode pegar o dinheiro de volta. Não, nesse caso, como eles não vão cumprir o que eles prometeram, né? E por escrito, porque as pessoas recebem e-mail, recebem, né, correspondência, eles estão praticando o crime, né? Então tem que devolver. A lei obriga a devolver. Inclusive está no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Pois não. Né? Deixa eu colocar. Aqui, eu vou pôr aqui para você. Tem muita lei aqui? Muita lei. Muitas. Mas a verdade é que é uma baita sacanagem. Pô, o cara trabalha o ano inteiro pra cacete, aí pega umas férias, né? Vou planejar, compra passagem, né? Não, gasta dinheiro, tem gente que comprou passagem pra lua de mel, tem gente pra comemorar aniversário de casamento, tem gente porque tem pessoas doentes fora do Brasil ou dentro do Brasil, eles simplesmente estão dizendo, não vou cumprir nada. Olha só. Se o fornecedor de produtos ou serviços, no caso, passagem aérea e serviço, recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, né, o consumidor poderá alternativamente e à sua livre escolha, né, exigir o cumprimento forçado da obrigação. Olha só o que a lei diz. Sim. Né? O consumidor pode escolher exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, que seria aí uma outra viagem, né, em outra data, ou então rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Ainda cabe perdas e danos, eu falei sobre isso no programa. Agora, diz a lei aqui que o consumidor pode exigir, então ele que exige. E o não cumprimento disso é afirmação falsa e enganosa. Você faz uma afirmação, não cumpre, ela é falsa e enganosa, é crime. Ô Celso, mas você concorda que isso é um modus operandi, aliás, de muitas empresas? Porque a gente viu na rua, as pessoas não querem ir atrás do seu direito, porque demanda tempo, vai encher o saco, você requer um monte de coisa, você reclama e demora. Então você não acha que, de repente, óbvio, esse Código Consumidor é maravilhoso, mas na prática mais favorece um lado, a gente quer o povo ficar um pouco desguarnecido no sentido de resolver logo? Então, Fuzil, eu vou te dizer, o direito do consumidor é o exercício da cidadania. Se se alguém tivesse reclamado ontem, eu não seria vítima hoje. E se alguém reclamar, se eu reclamar hoje que eu estou vivendo, amanhã outro não será vítima. Então, esse é o exercício da cidadania. As pessoas, pode dar trabalho? Pode, mas se você deixar barato, eles vão continuar dando golpe. Alguém precisa levantar a mão para o negócio parar. Então, inclusive você, desculpa, até a gente tem muito assunto aqui. Tem uma história que estão fazendo golpe com a tua cara. Exatamente. É verdade isso? Verdade isso. Olha, essa semana eu entrei no meu programa, na Record, e disse, gente, estão usando a minha foto para as pessoas. Agora tem uma renegociação de dívida, né, que o governo federal colocou em prática, até muito legal, porque nós temos uma quantidade imensa de super endividados no Brasil. Então, é bom que as instituições financeiras façam um acordo. Aí o pessoal entrou aí com, olha, pague R$69, seja lá qual for a sua dívida, o valor da sua dívida, que vai quitar a dívida. Mentira, é golpe. E aí expõe minha foto. Putz. Minha foto para dar credibilidade para o negócio. Eu já tomei todas as providências, foi instaurado inquérito policial, foi bloqueado o site, foi bloqueado as contas bancárias. Eu peguei, agora vou atrás, vou pegar o pessoal, não tem dúvida que eu vou pegar. Agora, é um absurdo que eles usem a minha imagem para dar golpe. E aí você tem que correr atrás nas redes sociais, falar para todo mundo, gente, olha, é golpe, não entra nessa, né? Porque estão usando a minha foto. Quando se eu fizer publicidade de alguém, eu vou falar pessoalmente, olha, é uma empresa séria. Agora, usar desse jeito, e o pior, que eles não estão só usando a minha imagem, estão usando o nome de uma empresa que faz negociação de dívida, mas que não tem nada a ver com essa história. Então, eles pegam... são sites falsos. Quantas vezes o pessoal não entra, rede né? social. Leilão, então, de carro, leilão de moto, leilão de caminhão. Tá cheio de site falso. Cuidado, gente. Não sai por aí depositando dinheiro na conta. Vai pessoalmente ver. Porque ainda essa relação virtual, ela não tem segurança jurídica. Exato. Então, o que está na tela... Será que é verdadeiro? Ô Celso, você é um cara da rua, né? Muito tempo é um cara que, agora a internet... E por que eu não saio da rua? Porque eu vou perder a sensibilidade. Óbvio. Na rua, eu sei o que está acontecendo.
Eu estou convivendo com as pessoas que estão falando para mim o que está acontecendo. Se eu ficar no estúdio só, eu vou perder a sensibilidade. É no chão de fábrica que você vê o trabalhador brasileiro. Fala aí, Celso, deixa o Gueré fazer uma perguntinha. Não, Celso, a gente até falando dessa questão toda que estão fazendo contigo na internet, eu queria saber, referente aos sites de apostas, né? Se você é a favor, se não é, como seria possível legalizar isso para que ninguém perdesse? Eu vou falar uma coisa em relação a jogo, que é uma coisa muito patente para qualquer pessoa ver. O jogo, enquanto ele não é legalizado, ele serve para o crime organizado. Sim. Então, legaliza, estabelece limites e legaliza. Uhum. Eu acho que é assim, legaliza, recolhe imposto, entendeu? As pessoas vão sem estar se escondendo, porque é uma brincadeira. Todo mundo acha que não tem cassino no Brasil? Tem um monte. Aí os caras se reúnem num bairro, todo mundo estaciona o carro, entra dentro do ônibus para não chamar atenção, vai até o cassino, joga, o ônibus traz de volta, cada um pega o seu carro e vai embora. Caramba. Todo mundo sabe que tem, né? O que está precisando resolve, já passou pela Câmara, está no Senado, resolve logo isso de uma vez. Nós já temos jogo no Brasil, loteria é jogo, gente. Sim. Loteria é jogo, só que é um jogo oficial. Então deixa com que pessoas jurídicas explorem o jogo, né, com limites e recolhem o seu imposto. Aí o pessoal sai daqui no avião fretado, vai pra Punta del Este. Opa! Aí lembra da tua época de carnaval, aquele topless maravilhoso e estoura uma O pessoal vai gastar dinheiro em outro país. Eu quero ver, antes, daqui a pouco a gente tem pergunta do Bolsonaro aqui pra você. Eu quero saber se você vai resolver a história da Larissa Manoela e do pai dela. Se você é bom mesmo. E de que lado que você tá? Quem tá com a razão? Aí já não é uma questão de defesa do consumidor, né? De direito do consumidor, é uma questão de direito de família, né? Não, mas é verdade, né? Eu espero que eles se acertem, porque a família tem que se acertar. Tem que resolver? Tem que resolver. Não é nada legal o que está acontecendo. Ela tem direito ela é maior de idade, ela tem direito a usar o dinheiro dela do jeito que ela entender. Entendo que os pais estão preocupados que ela vá torrar a fortuna dela, mas é dela. É o direito dela. É direito dela. Fez 18 anos de idade, ela tem que, né, usar a liberdade dela financeira do jeito financeira que ela quiser. Mas tá bom, vamos lá. Ô Celso, a gente conhece o senhor com toda essa questão o senhor tá Celcinho. Falando é o Celso. Conscientizando, né, as pessoas sobre os direitos delas, da questão do consumo, fazer o bem, né, ali, né, ajudar as pessoas. Você tá me chamando de velho, não. Um pouco, tá assim. Ele foi elegante. Celso é moleque piranha. Sabe se chama o Emílio de senhor? A gente chama ele de Abraão. Chama ele de velho. Chama de velho. Então, quando o senhor for pra política, é mais fácil você ajudar as pessoas conscientizando na questão do consumidor ou ajudar pelas leis? O que é o mais difícil? Eu acho que os dois são importantes. Eu comecei a fazer a defesa do consumidor por conta do falecimento da minha primeira mulher por negligência médica no hospital. E eu fui para a política 4 anos depois para poder melhorar a legislação e proteger a legislação consumerista. Mais do que tudo, proteger, para que ninguém tire os nossos direitos. Porque não foi fácil fazer o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que é um dos melhores do mundo. Eu sei porque eu estou no Parlamento Latino-Americano desde 95, estou no Parlasul, presidi o Parlasul, eu que estou fazendo a legislação de defesa do consumidor no Mercosul, eu que fiz o Código Latino-Americano de Defesa do Consumidor, que já foi internado em 8 países do mundo. Então, essas coisas ajudam a cidadania de todos. Por exemplo, hoje você sai daqui para ir para o Paraguai, Uruguai e Argentina. Você não precisa mais de um passaporte. Você vai com a tua identidade, né? Você tem a placa do Mercosul que a gente criou exatamente para quê? Para que você possa andar de um país para outro, como acontece na União Europeia, sem ficar sendo barrado Então isso daí facilita, cidadania. Né? Assim, do mesmo jeito, a gente está fazendo uma legislação que atenda todos os países em condição de igualdade para que você tenha direitos. Aí você comprou um celular fora do Brasil, né? Chega aqui e não tem garantia. Então, hoje, com o mundo globalizado, você tem que ter uma garantia mundial. Mas chega com muito imposto também. Então, o problema do imposto é um que nós estamos agora resolvendo, né, fazendo essa reforma tributária para criar 2 impostos. Só que aí o pessoal está preocupado. 2 impostos, só dois. Vai ficar tudo em 2 impostos. Um imposto federal e um imposto estadual e municipal. Só o problema é a alíquota.
O problema não é criar 2 impostos. O problema é a alíquota que você vai operar. Então, isso vai vir na lei complementar agora em breve. E, nesse caso, eu vou ficar em cima porque nós não podemos aumentar a carga tributária. Ninguém suporta. Eu sou revoltado com isso. Porque um país com a carga tributária do jeito que o Brasil tem, leva todo mundo à sonegação. Exatamente. Então, se você baixa a carga tributária, isso está mais do que provado no mundo todo. Baixou a carga tributária... o pessoal paga, aumenta a arrecadação. Isso. Você vê, multa de 2%. Quando você atrasa o pagamento de uma conta. Fui eu que mudei. Era 10%. E aí eu falava assim, isso na época do Fernando Henrique Cardoso. Eu falava, olha, uma multa de 10% é impraticável. Absurdo. É absurdo. Vamos baixar para 2%. Aí, na época, o Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, ele chamou uma reunião, me chamou, porque já tinha passado no Congresso Nacional, e ele estava naquela, veto ou não vou vetar. Certo. E aí tinha o ministro das comunicações, na época era o Sérgio Mota, o ministro das Minas e Energia, naquela época era tudo estatizado, né? Telefonia estatizada, energia elétrica estatizada. E aí eu comecei a discutir com os ministros. Eles, não, imagina, você vai baixar a multa, vai ficar todo mundo inadimplente. Eu falei, não, pelo contrário, as pessoas vão ficar adimplentes. Elas vão pagar suas contas. Não, não vai. E ficamos discutindo lá, e mais de uma hora discutindo. Aí chegou uma hora, eu falei pro presidente, era Fernando Henrique Cardoso, presidente, quem manda aqui? São os ministros ou é você? Ou o senhor? É o senhor. Aí ele virou para mim, sou eu. Vou sancionar. Boa. Sancionou. Baixou para 2%. As pessoas começaram a ficar adimplentes. Por quê? Porque é mais fácil pagar uma multa pequena. É claro, com certeza. Isso serve para imposto também. Se o cara peitou o Fernando... Mas e com o Bolsonaro? Como Olha foi só, com o agora, Bolsonaro? quero fazer uma pergunta aqui para você aí, tá certo? Que o negócio é o seguinte, você falou aí muito bem, falou coisas bacanas, tá certo? Aí, Só que tem gente que tá brava com você aí, tá ok? No tocante aí da PL 2630. Que o senhor foi favorável à PL da fake news. Que isso aí vai te trazer para produzir benefício pro povo? É a sua censura, pô! Ou eu tô equivocado? Fala pra gente aí. Gente, no Código Penal, nós já temos artigos para impedir que as pessoas ajam de má fé. Tem que usar a lei. O melhor, vou dizer uma coisa, sinceramente, a gente tem lei demais no país. Olha aqui, ó, legislação consumerista. Olha a grossura disso. Mas ninguém segue também. Né? Olha a grossura disso. Nós não precisamos de mais lei, com mais leis. Como eu disse, a gente tem que proteger as que a gente tem. Então, bota para funcionar. Fake news é crime. Você está tentando contra a honra das pessoas, é crime. Então, faz valer. Agora, quer criar cada vez mais coisas, né? Não resolve o problema. A questão do projeto da fake news, né, é um projeto para conter uma coisa que nós estamos hoje em dia vivendo, e eu já vivi de forma absurda. Por exemplo, nas campanhas minhas para o executivo, inventaram tudo na minha vida. Inventaram até que eu tinha relação com aquele cachoeira que fizeram uma CPI, que era o cara que cuidava do jogo do bicho lá em Goiás. É louco. Né? Aí publicaram no jornal, o Celso Russomano tem uma relação com a cachoeira. Eu peguei, quebrei meu sigilo bancário, fiscal, financeiro. Olha, tá tudo à disposição de quem quiser, porque eu nem conheço esse cidadão, nunca vi esse cidadão na minha vida. Sim. Né? Aí publicaram um relatório da Polícia Federal. O relatório era falso. Era falso. Num jornal de grande circulação. Ô Celso, né? a gente concorda com isso. Mas aí veja bem. Então, aí veja bem. Aí o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa, as pessoas precisam saber que, se você está falando a verdade, você tem todo o direito de expressão, porque é o que prevê o artigo 5º da Constituição, né? A liberdade de expressão. Mas se você está falseando com a verdade, você tem que ser punido, porque não tem condição, gente. É que só quem vive as invenções e as fake news que estão por aí é que consegue entender o dano que causa. Você imagina, eu sou um cara sério, honesto, não gosto de corrupção, né? Vivo perseguindo, né, as pessoas que estão envolvidas com coisa errada. Já dei voz de prisão e prendi um monte de gente, inclusive dentro do Congresso Nacional, que vieram me oferecer alguma coisa, né? Então o pessoal sabe como eu sou. Agora,
virar e dizer que eu tenho uma relação com um cara que cuida do jogo do bicho, que eu recebi dinheiro dele. Aí eu falei pro repórter do Correio Brasiliense, que foi quem começou com essa história. Olha só, final da campanha, último debate, Celso Russomano em primeiro lugar nas pesquisas. Não tinha nada para falar de Celso Russomano. Então inventaram uma fake news. Né? Aí um jornalista me liga na sexta-feira e diz assim, Celso, você me dá uma entrevista? Eu dou, claro. Me explica a sua relação com o Cachoeira. Ele diz que nós temos um relatório da Polícia Federal, ele não disse nada. Temos um relatório da Polícia Federal que está dizendo que você recebeu 2 milhões do Cachoeira. Eu falei para ele, ó, em primeiro lugar, para o cara me dar alguma coisa, eu tenho que ter dado alguma coisa em troca. Lógico. Ninguém sai por aí dando dinheiro para ninguém. Então, o que eu dei em troca? Em primeiro lugar. Segundo, tá à disposição meu sigilo bancário, financeiro, fiscal, o que vocês quiserem, pode vasculhar minha vida. Agora, não vai publicar um negócio que você vai responder. Eu vou mover o processo contra você. Não teve acordo. Sexta-feira é isso. Domingo era o debate. Sábado, toda a imprensa do Brasil replicou. Claro, Correio Brasiliense, um jornal, né? Sim, conhecido, né? Todo mundo replicou. Domingo, quando eu chego no debate da Bandeirantes, imprensa nacional e estrangeira, todo mundo lá, querendo que eu explicasse esse negócio. E eu disse, gente, eu vou explicar o quê? Eu nem conheço esse cidadão, nunca conversei com ele nem pelo telefone. Eu conheço ele da televisão. Moral da história. Eu saí de 30 pontos percentuais para 23 em 3 ou 4 dias. Sim. E aí falam que perdi a eleição. Mas agora, o Celso, voltando... Agora, sacanagem, né? Esse tipo de coisa. Sim, agora voltando à PL aqui. Porque, assim, que nem você falou. Você falou, mas a gente sabe que quando alguém te calunia, já tem uma lei para isso. Essa PL, você não acha que ela serve para censurar quem, o governo ou quem quer que seja? Porque, assim... Não, primeiro que ela nem foi votada, né? Então, mas... Por aí. Eu começo nem mas você foi a favor? Não. Eu sou a favor de uma legislação clara. Se você vota um PL para colocar na pauta, isso não quer dizer que você seja favorável ao texto. Certo. Você, inclusive, depois que está votando, você pode derrubar esse texto. Se o texto não for bom, colocar na pauta é uma maneira de você afundar de uma vez o texto. É porque, ao meu ver... Então, quando eu falei para você que já tem lei suficiente, sim, não é porque eu votei como é que se diz, para colocar na pauta que eu ia votar favorável. Eu, como disse anteriormente, nós temos lei suficiente, claro, para fazer o quê? Não é que eu seja favorável ao projeto da fake news. Ele pode ser modificado, ele pode ser melhorado, ele pode estabelecer regramentos. Do jeito que ele estava, eu ia votar contra. Entendi. No mérito, eu ia votar contra. Se não fosse mudado, eu ia votar contra. É a mesma discussão que eu tenho em relação à reforma tributária. Certo. Né? Nós fizemos uma emenda constitucional que cria os impostos, só isso. Sim. Aí o pessoal está falando sobre a alíquota. A alíquota só vai existir a hora que apresentar o projeto de lei complementar e vai estabelecer a alíquota. Se a alíquota for grande, for alta, eu sou contra. Eu sou contra o aumento de imposto. Você acha que no Senado isso daí vão colocar mais benefícios ali ou não? Ou eles vão conseguir dar uma diminuída? Então, o Senado vai fazer uma mudança, mas a Casa Revisora é a Câmara, sim, dos Deputados. E sendo revisora, ela pode trazer o texto para ser igual. Mas o Senado está melhorando o texto, pelo que eu vi. Certo. Então, eu acredito que a gente vai assimilar coisas que o Senado mandar. Boa. O que você está achando? Você é um cara que, da televisão, entrou para política. O que você está achando do cenário agora com Bolsonaro? Você é um cara que já buscou apoio, né, dele. Quantos anos eu entrei para política? Eu estou há 28 anos na política. Cheguei há 28 assim, anos atrás no Congresso Nacional. O que a gente vê assim, então, você tanto tempo na política, você vê que os caras falam, é nuvem, né? Uma hora o cara tá lá no topo, de repente sai, perde o poder. O que você está achando da relação? Em primeiro lugar, assim, só para falar, poder é transitório. Sim. Nada é definitivo na vida. Mesmo aqueles que estão concursados, um dia vão se aposentar. Perfeito. Sim. Né? E vão perder a força. Então, a gente tem que ter bastante consciência disso, ser humilde o suficiente para não achar que porque você tem um cargo, né, ou mandato, você está acima de todos. Sim, mas quando eu tenho interesse... Não, porque eu só quero saber, porque quando eu falei prefeito, o senhor olhou. vai se candidatar ali. Não, ó, simples assim. O que o Celso Russomano faz com o salário de deputado federal? O quê? Dá atendimento gratuito para as pessoas. Aí, dinheiro total.
O que o Celso Russomano faz com a verba de gabinete? Já devolvi mais ou menos R$1.800.000 de verba de gabinete. Eu não vivo da política. Eu faço da política uma forma de ajudar as pessoas pelo que aconteceu comigo lá em 1990. Então eu criei uma bandeira que não tem mais volta. Certo. Porque de manhã cedo na porta do escritório tem lá uma fila de pessoas para serem atendidas gratuitamente. Todo mundo é atendido, não importa se a pessoa é rica ou pobre, todo mundo é atendido da mesma forma e gratuitamente. Então é uma bandeira de vida que faz, né, com que eu esteja na política, porque minha votação, meus votos são votos de opinião. Não são votos de cabo eleitoral, esse tipo de coisa. É do povo, né? Não, as pessoas votam porque têm intenção de votar. Tá. Eu não tenho, assim, regiões que eu trabalhe, que eu tenho cabos eleitorais que ficam lá trabalhando. Eu conheço, ajudo os prefeitos, as prefeituras na área da saúde ou na área de direito do consumidor. É isso que eu faço. Né? Não passo disso. Agora, a gente tem que construir sempre o melhor. E eu sei que um dia eu vou parar, vou aposentar, quem sabe meu filho toque dali para frente. Sim, mas na política que a gente quer saber, você consegue dar uma bela de uma volta com muita habilidade, porque a gente se conhece aqui. A pergunta direta e reta é se você já levantou a bola. Interesse ou não na Prefeitura de São Paulo? Não. Não tem interesse na Prefeitura de São Paulo. Por que você desistiu dessa forma? Eu desisti pelo seguinte. Hoje, você tem na Prefeitura 89 ordenadores de despesa. Mais ou menos isso, 89 a 90 ordenadores. São pessoas que dentro de uma sala, né, podem gastar numa única canetada tudo que eu construí na minha vida. Tudo, todo o patrimônio meu. Certo. Porque se fizer alguma coisa errada, quem vai pagar a conta é o prefeito. Eu não pretendo sair da prefeitura com 200 processos nas costas. Por mais correto que você seja, por mais sério que você seja, olha a história do Bolsonaro. E não é nem prefeitura, é presidência da República. Certo. Entendeu? Então, você vai sair cheio de processo. Porque a primeira coisa que, se alguém aprontar embaixo de você, o Ministério Público vai fazer é pedir a indisponibilidade de seus bens. Significa que vai bloquear tudo. Mas antes também era. E o senhor era candidato. Não, mas espera aí. A coisa cresceu. Fuzil, a coisa cresceu de tal forma que ficou insustentável. Ficou insustentável. Eu não preciso que minha família passe por isso. Você acha que é uma perseguição hoje do Estado? Não, a gente até melhorou. Política, indivíduos. Não, a gente até melhorou a lei, né? A lei de improbidade, ela tá melhor, etc e tal. Mas antes, você tivesse culpa ou não tivesse culpa, você respondia do mesmo jeito. Mesmo assim, tá complicado. Para quem é honesto, porque quem vai para fazer coisa errada, cara voa. Tá na praia, tá na água, tá na chuva para se molhar. Certo. Né? Mas quem vai para fazer da maneira certa, e aí você tem que compor com os partidos políticos, e aí o pessoal indica as autoridades que vão fazer parte do seu governo. Você não tem controle sobre isso. Zero de controle. Difícil. Eu prefiro ficar deputado, ir para o Senado, fazer outras coisas e ajudar as pessoas do que ir para o Executivo, porque o que a gente tem visto aí das pessoas que passaram pelo Executivo é triste. Muita bucha. Aí o cara vai passar o resto da vida dele pagando uma banca de advogados para poder defendê-lo. E outra coisa também, quando você estava lá, candidato, você buscou alianças, né? História do Bolsonaro. Quem que você pretende? Porque seu nome é forte aí, você vai para qual lado? Aí tem o Nunes. Estão falando que o Boulos... O Datena tá com o Boulos, você sabe. Você viu lá o Datenão. Eu vou ajudar o Nunes. Vai ajudar o Nunes. Você falou um pouco baixinho, eu achei. Tá meio tímido ainda. Não ouviu. Eu acho que com a estrutura que ele tem hoje, né, de partidos políticos, eu acho que sim. Pô. Sim. Não apoiaria o Boulos. Pode ir lá, vamos lá, mais uma. A pergunta que todo mundo quer saber. A pergunta é de $1 milhão. E a Kombi? Arrumou teu carro? O que aconteceu? A Kombi... Não, a Kombi é o seguinte, bateu, né? Tadinho do senhor. Aquele senhorzinho lá, ele tá com... Desculpa, só para contextualizar a pergunta do Morgan. Não, explica pro pessoal. Bom, deixa eu explicar rapidão. Tem a imagem aí? Deve ter imagem aí. Você tava onde? Na região da 25 de março ali? Eu tava ali perto da Santa Ifigênia. Faz de Datenão, vai lá. Olha lá.
Imagens impressionantes aí que aconteceu. O Celso Russomano estava estacionando o carro na região da Santa Efigênia, velho. Veio um senhorzinho de Kombi, entrou ali e arrancou a parte da frente do carro do Celso, desceu irritado, com a mão na cabeça. O que aconteceu, velho? Põe na tela aí, se tiver imagem depois põe na tela, mas o que aconteceu no final? Garrafa. Bom, vamos ver se eles acham a imagem, tem na internet. Olha lá. Olha aí que barbaridade. Eu não sei como vem no fator. Tem que voltar um pouquinho, Vai voltar um pouco as imagens. O Celso vai narrar pra gente, você que tá na rádio aqui. Vamos lá. Vamos narrar. Coloca aí as imagens. Aí, ó, meu motorista tá andando com o carro ali, a Kombi vem e vai entrar vai à direita, vai entrar à direita e arranca o para-choque do carro. Certo. Engatou no para-choque da Kombi. Não aconteceu nada na Kombi. Nada. E o para-choque custa a Kombi, é bom falar, né? E aí mas aí imagina o seguinte, atrás do meu carro tá o carro de reportagem. Certo. Atrás, você está vendo que eu saí da porta e saí do outro lado, o senhorzinho tá aí pra falar com o cara, põe a mão na cabeça, olha, o que eu fiz, né? O que eu vou fazer? Bom, mas assim, o que acontece ali? Acontece que o meu motorista começou a sair e atrás do carro tá o carro de reportagem. Sim. Tava encontrando com a minha equipe pra gente sair pra gravação, que ia ser ali na Santa Efigênia. Então, quando aparece o carro Record, Patrulha do Consumidor, numa região como essa, todo mundo já liga o celular. Opa! Porque como é que vocês acham que o cara tava lá esperando pra bater o carro com o celular ligado? O cara é conhecido, o cara quer fazer um vídeo. O cara vê o Celso Russomano, aí vai ter treta aí, já começa todo mundo ligar. Então você vira um... Mal sabia. Parece que a gente tá num reality, né? Muito bom. E aí o pessoal tá até comentando, quem ouve o vídeo, o cara fala, aí, olha o carro, o Celso Russomano bateu, não sei o que lá. Bom, mas aí esse senhorzinho, ele estava com câncer de garganta, até me propus a ajudar ele com o tratamento. Boa. E eu fiquei com dó e eu paguei a conta e deu. Boa, é isso aí. Boa, esse é o nosso Celso Russomano, que a gente está aqui contando cenas da vida real. Na hora eu fiquei até zangado. Lógico, aliás, tem uma informação, o senhor está concorrendo a algum prêmio que eu fiquei sabendo? Porque eu sigo muito, eu stalkeio a sua vida. Que prêmio que o senhor está concorrendo? Da boca do senhor. Eu fui convidado pelo Congresso em Foco para concorrer ao prêmio Congresso em Foco como melhor deputado no Brasil. E eu preciso, agora eu vou olhar pro pessoal em casa e vou pedir pro pessoal em casa, eu preciso do voto de vocês. Como é que faz? Porque é por votação, se vocês puderem votar, entrar nas minhas redes sociais, tem lá o QR Code, é só pôr o seu celular no QR Code e fazer um voto muito simples, o Instagram do Celso é Celso Russomano, certo? Congresso em Foco. No link da bio dele, do Insta, tem lá, você dá uma clicada e você consegue votar. É exatamente assim que a gente vai me ajudar muito se você gosta do meu trabalho, acha que é legal. Então eu peço teu voto, porque mesmo quem esteja fora de São Paulo, o pessoal diz assim, Celso, eu não consigo votar em você porque eu estou em outro estado. Eu falei, agora você consegue. Boa. Agora você consegue votar em qualquer lugar do Brasil. Boa. Tem que agradecer o Celso. Vamos agradecer profundamente. Nós não falamos sobre as baladas, não falamos. Não falamos, não. É o seguinte, a gente vai fazer um programa aqui que é Celcinho Meia-Noite. Só as proibidonas do Celso. Celso é um galanteador. Celcinho na balada. Ele brilhava. Agora eu sou um homem casado e sério. Homem casado, um dos maiores. Ele é chaleira, não é? Ele é um homem que a gente respeita aqui. O Reginaldo me quebrou falando ele é chaleira, que é um... Ele é chaleira. Pô, Reginaldo, não é. Esse aqui é o Celso Russomano. Obrigado, Celso, por ter dado a entrevista. A gente vem falar sobre os direitos dos jovens. Aí sim. Você vai fazer matéria com fuzil? Eu volto aqui. Na balada. Center. A gente vai te colocar lá com o chinês, tá bom? Pra destravar os PlayStation aí que o Delari tá comprando. Pois é, eu tô com uma matéria hoje pra falar sobre isso. Vai pegar o Delari. Eu já revisto o Delari. Eu não tenho nada a ver com isso, Xing. Eu vou ter que fazer um break aqui. Celso Russomano. Obrigado, Celso. Valeu. Até a próxima, a gente vai pro break. Celcinho. Maravilha.